E aí pessoal, espero que estejam todos bem, né? Vamos dar continuidade aqui na disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa 1, onde agora nós estamos na parte de parasitologia, né? Na aula anterior nós vimos sobre o filo Platelmin, né? Onde tem lá as classes Cestoda, Turbelária e Trematoda, né? Nós temos características aí dentre elas e espécies de importância clínica. Agora nós iremos estudar um pouco sobre o filo Aschelminths, né? E quais são suas espécies aí de importância clínica na área de parasitologia. Então, pessoal, sobre o filo Aschelminthus, né? Do grego ascos, que significa pequeno saco, envoltório, e elmins, de verme. Veremos aqui algumas características em relação também ao outro filo, né, dos platelmintes que a gente viu na aula do assunto anterior. Neste tipo de filo, a gente vai encontrar espécies parasitas, né, mas em sua grande maioria elas são de vida livre. Possuem simetria bilateral, né, aquelas onde se a gente fizer um corte transversal, a gente encontra similaridade, né, nas duas partes, né, homologia, assim como a gente encontrava nos platelmintes. São pseudocilomados, né, pseudocelomados como característica embrionária. Tem tubo digestivo completo. Quem lembra lá dos platelmintes, eles não possuíam um sistema digestivo completo, era mais simples, né, primitivo. E aqui a gente tem um dimorfismo sexual. O que seria isso? Que se a gente olhasse dentro da espécie entre macho e fêmea, a gente não consegue ver uma característica sexual muito marcante, certo? Então elas são muito parecidas, né, com algumas poucas diferenças, mas a gente não tem nenhuma característica muito marcante entre macho e fêmea que, olhando assim a primeira vez, já conseguiria reconhecer, certo? Mas a gente vai ver em questão do comprimento, de algumas curvaturas, né, que estão relacionadas. Corpo não segmentado, né, a gente não tem o que seriam os segmentos como lá da espécie da Taenia solis saginata, né, que elas eram segmentadas, e cada segmento daquele era uma proglótide, né. Sexos separados, né, a gente tem características que são dioicos, né, não são hermafroditas, e possuem um corpo protegido por uma película ou cutícula resistente, né, que é o que vai revestir aí externamente esses tipos de animais. As classes, né, temos a divisão em nematoda e nematomorfa, sendo apenas a primeira de interesse médico, que é onde a gente vai encontrar aquelas espécies que estão relacionadas aí com doenças parasitárias, né, principalmente que afetam o homem, certo? Então aqui, ó, a gente tem um nematóide, né, o característico, não tem um corpo segmentado. Se a gente fizer um corte transversal aqui, a gente encontra uma simetria bilateral. E aqui características de pseudocilomados, certo? Com um tubo digestivo aí mais completo, então é um pouco mais evoluído que o outro. E aí, em relação à classificação, peguei aqui uma espécie, no caso é de importância clínica, que é a Ascaris lumbricoides. Voltando aí um pouco na classificação: reino Animalia, filo Aschelminths, classe Nematoda, ordem Ascaridida, família Ascarididae, subfamília Ascaridina, para chegar na espécie onde a gente tem aí Ascaris lumbricoides, certo? São espécies de grande importância médico-veterinária, né? E nós vamos conhecer aí todas as suas características principais em relação à morfologia e quais são as etapas de infecção, né, como é o ciclo biológico, e quais são os sintomas também causados por esse tipo de parasitose, certo?
são todos vermes arredondados ou cilíndricos, né? Parasitam o intestino delgado de humanos e suínos, então nós veremos aqui alguns exemplos de casos mais extremos dessa parasitose, né? E quais são os efeitos relatados em questão dessa espécie, que é o Ascaris lumbricoides. Popularmente são conhecidos como lombriga, né? E causam a doença, no caso, a ascaridiose ou ascaridíase, né? Aqui eu trouxe duas espécies de grande importância médico-veterinária, que seria a Ascaris lumbricoides, né? Que acaba parasitando homens, e suínos, que são as Ascaris sum, né? Aqui é uma imagem, né, no intestino delgado, lombriga no intestino humano, né, que seria aí como é que é a característica dessa espécie, dessa parasitose. Que até então grande parte da população é comum de se ter esse tipo de parasita, porque muitas vezes também está relacionado a alimentos contaminados, né, um certo tipo de contaminação que entrou em contato com resquícios, com fezes de alguma pessoa que está com parasita, né? Em relação a essas duas espécies aqui, elas são geneticamente muito próximas, né? Porém, o seu hospedeiro é o que muda e é o que acaba dando origem ao seu nome, né, científico, Ascaris lumbricoides e, no caso, Ascaris sum de suíno aí. Pois bem, continuando em relação às Ascaris lumbricoides, né, encontrada em quase todos os países do mundo, estima-se que 30% da população mundial estejam parasitados por esse tipo de espécie, né. Quanto à sua morfologia, né, lembrando aí que característica desse filo é que eles possuem dimorfismo sexual, ou seja, não tem uma característica muito marcante, né, entre os gêneros de uma espécie que possam delimitar como aquilo ser um macho ou uma fêmea, certo? O tamanho das Ascaris lumbricoides depende do número de formas abrigadas pelo hospedeiro e o estado nutricional deste. Com relação ao número de formas, né, ao estado nutricional, a gente volta lá para o começo da parte de parasitologia, na introdução, onde eu falei que tem características inerentes ao parasita, ao hospedeiro, que influenciam muito, né, o aspecto da infecção. Como é um parasita que habita, né, o intestino delgado, como o intestino delgado é muito comprido, a depender do tipo da situação do indivíduo, a gente pode ter um número grande desses parasitas, e o tamanho também vai estar variado de acordo com esse número, né? Eles podem chegar aí vou mostrar um pouquinho características do macho e da fêmea, mas se eu tiver uma grande população, uma grande quantidade, a gente tem um tamanho um pouco menor, certo? Isso daí vai estar muito influenciado. O estado nutricional. Se você tem um baixo nível, né, de nutrição, muitas vezes pode estar sendo por conta desse grande número de parasitas que estão no intestino delgado e dificultam a absorção de alimentos, né, por mais que a pessoa esteja ali se alimentando. E, aliás, eles também acabam absorvendo esses nutrientes para eles mesmos, né? Lembrando que parasitas acabam apitando, né, se aproveitando de locais para sua própria nutrição, causando aí esse prejuízo ao hospedeiro, né, que seria um estado nutricional mais baixo por conta desse bloqueio de absorção de nutrientes lá no intestino. Nessa imagem aqui a gente tem, né, na espécie Ascaris lumbricoides, o macho e a fêmea, e aí eu vou dar características, né, dentre eles. O macho ele pode chegar de 20 a 30 centímetros de comprimento, para vocês terem noção, né, o que seria ali uma régua dessas normal de 30 centímetros. Possui 2 espículos que funcionam como órgãos acessórios da cópula, né, durante o acasalamento das espécies, e são fortemente encurvados, né? Essa aqui é uma característica que faz com que a gente diferencie o macho e a fêmea. Mas voltando àquele tópico do dimorfismo sexual, né? Visivelmente eles são muito parecidos, não tem nenhuma característica
morfológica muito diferente do macho para a fêmea, só essa parte é encurvada, certo? Já a fêmea, como a gente pode ver pelo tamanho, ela pode chegar de 30 a 40 centímetros de comprimento. Esse comprimento vai depender muito, né, do número de parasitas que aquele indivíduo está ali no intestino delgado, né? Se for o Ascaris lumbricoides para homens, se for o Ascaris sum, né, para suínos. E na sua extremidade posterior, ela é retilínea, né? O que faz com que diferencie dos machos, que é uma extremidade encurvada, certo? Então aqui nós temos a fêmea, né? Ânus, poro excretor, poro genital, né? E aqui no macho, coácula com os espículos copulatórios. Esses espículos é o que vão ajudar aí como acessórios, né, na hora da cópula entre macho e fêmea. Pois bem, agora eu vou falar dos estágios larvais, né, dessa espécie. E aí, após eu falar dos estágios larvais, eu vou mostrar o ciclo biológico. De onde que começa a se ter uma primeira transmissão, né, como é que esse parasita vai acabar se desenvolvendo e através ali causando a doença, certo? Então, a começar pelos ovos, a gente tem essa imagem aqui de microscópio, né, mostrando aí na parte de dentro os tecidos, né, embrionários que vão formar aquele indivíduo, e nessa parte aqui de fora uma espécie de membrana, né? Tem cor castanha devido ao contato com as fezes, né? Como ele vai estar presente no intestino delgado e durante a cópula, aliás, após a cópula do macho e da fêmea, vai ter ali a produção de ovos. E aí esses ovos serão excretados junto com as fezes que são formadas lá no intestino grosso. Possui uma membrana externa mamilomada, né, por conta dessa superfície, e ela é formada de mucopolissacarídeos. Esses mucopolissacarídeos, né, por conta dessa palavra muco, essa constituição de polissacarídeos é o que garante a aderência desses ovos aos locais, seja nas fezes, né, seja no tipo de alimento que acabou sendo contaminado ou no hospedeiro, certo? Medem em torno de 50 micrômetros de diâmetro, né? Internamente apresentam uma massa de células germinativas. É a partir daqui que a gente tem ali a divisão das células germinativas para poder formar o indivíduo. Neste esquema, nós temos aqui alguns tipos de fases do ovo, né, ou características. Aqui é o ovo, ele quando é eliminado junto com as fezes. O ovo embrionado, né, quando você vai ter a divisão ali das células germinativas para o desenvolvimento do embrião, né, que seria aí o desenvolvimento do verme. A eclosão da larva infectante, né, para começar ali também todo o ciclo biológico. E alguns desses ovos que eles são produzidos, eles também podem ser inférteis, né? E aí eles vão ter uma morfologia um pouco diferente, mais arredondado, com a membrana contendo os mucopolissacarídeos mais estreita, né? Os vermes vivem no intestino por cerca de 6 meses, né? E põem, em média, cerca de 200 mil ovos, né? Então, se não tiver um tratamento daquele indivíduo, tem-se essa grande proliferação e eliminação de parasitas, né? Eu trouxe essa imagem aqui, que eu achei bem interessante. Ela mostra o ovo do Ascaris lumbricoides infértil, né? Onde a gente consegue perceber que ele é mais afiladinho, né? Afilado aí. E com a membrana mamilomada, né? Por conta dessa superfície. E a camada de mucopolissacarídeos mais estreita, certo? E aqui a característica do ovo de Ascaris lumbricoides fértil, onde a partir dali a gente vai ter o desenvolvimento, né, que vai levar ao desenvolvimento da larva, que vai ser infectante, e ali o desenvolvimento até chegar no verme adulto que esteja parasitando aquele hospedeiro. Aqui a gente consegue ver uma espessa camada de mucopolissacarídeo, lembrando que essa constituição, essa superfície, ajuda na aderência do ovo, né?
E a partir daqui a gente vai ter a divisão, o desenvolvimento das células germinativas até ali um dos primeiros estágios durante a infecção, ali, durante a transmissão desse parasita. Aqui, ó, temos o ovo já no estágio de desenvolvimento com a larva infectante, né? Então aqui ela já tem características, né, do verme que é alongado, né, não é segmentado, e a partir daqui ela vai eclodir, né, vai ter a eclosão do ovo, e essa larva ela já consegue se movimentar e começar a parasitar ali o hospedeiro. Bem, com relação ao habitat das cáries lumbricoides, nós já sabemos o que? Que eles parasitam principalmente ali no intestino delgado, né, que eles vão acabar se fixando, aliás, se locomovendo, né. Aqui a gente tem duas, né, só uma exemplificação. Pela menor quantidade que estiver parasitando, eles conseguem chegar no tamanho maior, né. Nós vimos lá que o macho chega de 20 a 30 centímetros, enquanto a fêmea de 30 a 40 centímetros. Porém, se você tem uma grande carga de parasitas nesse intestino, vai ocorrer aí a obstrução, né? Bem, pessoal, com relação ao habitat, né, da espécie Ascaris lumbricoides, que é o que a gente vai focar nesse tema de hoje, aqui nós temos, né, uma simulação de 2 exemplares, né, aqui no intestino delgado, né? Lembrando lá que o macho ele chega de 20 a 30 centímetros, enquanto a fêmea em torno aí de 30 a 40. E o que delimita esse tamanho dele vai ser justamente a quantidade de exemplares, né, no intestino delgado. Será que vai ter um grande número que pode causar uma obstrução? E aí esses exemplares, né, eles vão acabar não crescendo tanto, certo? Habitat, intestino delgado do homem, principalmente na parte do jejum e do ilho, né? Onde a gente tem ali o começo da absorção de nutrientes, né? Lá no intestino delgado. Então, quando a pessoa tem uma grande quantidade desses parasitas, ela acaba não conseguindo absorver os nutrientes, né, dos alimentos que está consumindo, né? Boa parte desses nutrientes, por conta dessa infestação, né, dessa parasitose, e que esses vermes eles também acabam assimilando aí esses nutrientes. Bem, pessoal, com relação ao habitat, né, da espécie Ascaris lumbricoides, que é o que a gente vai focar nesse tema de hoje, aqui nós temos, né, uma simulação de 2 exemplares, né, aqui no intestino delgado, né? Lembrando lá que o macho ele chega de 20 a 30 centímetros, enquanto a fêmea em torno aí de 30 a 40. E o que delimita esse tamanho dele vai ser justamente a quantidade de exemplares, né, no intestino delgado. Será que vai ter um grande número que pode causar uma obstrução? E aí esses exemplares, né, eles vão acabar não crescendo tanto, certo? Habitat, intestino delgado do homem, principalmente na parte do jejum e do ilho, né? Onde a gente tem ali o começo da absorção de nutrientes, né, lá no intestino delgado. Então, quando a pessoa tem uma grande quantidade desses parasitas, ela acaba não conseguindo absorver os nutrientes, né, dos alimentos que está consumindo, né? Boa parte desses nutrientes, por conta dessa infestação, né, dessa parasitose, e que esses vermes eles também acabam assimilando aí esses nutrientes. Podem ficar presos à mucosa com o auxílio de seus fortes lábios ou migrarem pela luz intestinal, né? Eles acabam se fixando à parede aí do intestino delgado, né? Essa membrana mucosa, que é onde ocorre, né, a gente tem lá a presença das microvilosidades, onde ocorre a absorção dos nutrientes, né, para o resto do sistema. E de acordo com a morfologia deles, né, nós temos aqui, ó, boca trilabiada. É essa característica aqui desses lábios, né, desses fortes lábios, que garantem a fixação, né?
servem aí como auxílios para eles se fixarem na parede do intestino delgado. Novamente, a fêmea ela possui um comprimento maior que o do macho. O macho ele é mais encurvado na sua extremidade, enquanto a fêmea tem uma posterioridade retilínea. Essas espículas aqui são acessórios para ajudar no momento da cópula, né, entre o macho e fêmea, e reforçando aí a parte do dimorfismo, né, dimorfismo sexual, onde visivelmente eles não têm uma característica tão diferente que possa estar visualizando aí o que seria macho e fêmea. São essas características sutis, né? Essa extremidade encurvada, né? O aparecimento das espículas. E assim, nós temos aí como principal habitat, né, desses vermes já desenvolvidos, né? Já estão aí como estágio adulto, depois que acabaram infectando a pessoa aí pela transmissão, que é o que a gente vai ver no ciclo biológico, certo? Aqui é só uma imagem representativa, mas que mostra aí a boca trilabiada, que ajuda na fixação. Bem, aqui nós temos o ciclo biológico, o ciclo evolutivo do Ascaris lumbricoides, né? Bem, vamos aqui de acordo com a numeração, né, que está indicada na exemplificação. Visivelmente nós já temos o quê? Esse tipo de parasita, ele só tem um hospedeiro, né, definitivo, não tem nenhum hospedeiro intermediário, no caso o homem, né, para essa espécie, mas a gente viu lá que a Ascaris sum, ela é de suínos. Então vamos começar aqui da fase 1, certo? Aqui nós temos um ovo, né, se possível ser identificado. A gente tem aqui já um estágio larval, que a gente chama de L3, que seria o infectante, né? As pessoas acabam, né, depende muito da condição, do ambiente, né, da condição de vida. Muitas vezes são pessoas que não têm saneamento básico ou consomem um alimento que teve contato com fezes, né, um alimento contaminado ou água contaminada também, né, pela lavagem dos alimentos. E aí você tem, né, a ingestão desses ovos, né, aqui vai passar pela boca, laringe, né, esôfago, passando pelo estômago, chegando aqui, né, no estômago. Em 4 nós temos aí o L3, né, que seria a fase larval infectante. E a partir daqui, pode ser que ela acabe se disseminando por outros locais, né, infectando aí, como pulmões, né, em casos mais extremos mesmo até subindo aqui pela luz intestinal, né, que vai chegar até mesmo à laringe em casos realmente muito extremos, né. E de qualquer forma, aqui em 8 a gente tem o desenvolvimento dos adultos. Eles, embora a fase infectante, a fase larval L3 infectante, ela possa atingir outros locais do organismo, mas somente lá no intestino delgado é que a gente tem o desenvolvimento da fase adulta. Fêmea, né, maior que o macho, e o macho aqui com a extremidade curvada. A partir daqui eles vão estar realizando a cópula, né, produção de ovos. Esses ovos vão sair juntamente com o alimento que passar para o intestino grosso, onde tem a formação das fezes, né, a absorção de água, formação do bolo fecal. E aí essas fezes acabam entrando em contato com o ambiente, né, a depender do tipo de condição. Vamos imaginar em pessoas, indivíduos que não tenham acesso ao saneamento básico, né, saneamento sanitário. A formação do embrião no solo, né, a gente tem aqui aqueles dois tipos de ovos que a gente viu. O ovo fértil, que ele é mais arredondado, né, oval, e a partir dali tem as células germinativas que vão conseguir se desenvolver. E pode ter ali a formação de ovos inférteis, né? Eles têm uma forma aí mais afilada. Essa camada de mucopolissacarídeo é mais estreita, essa daqui é mais espessa. Lembrando que essa camada ela ajuda na adesão, né, de polissacarídeo. E a cor deles é meio amarronzada por conta do contato com as fezes, certo? A partir daqui nós temos ovo fértil, né? Desenvolvimento do embrião, ó, vendo aí a divisão, né, das células germinativas.
Formação do embrião no solo leva em torno de 2 semanas, na temperatura entre 20 e 30 graus Celsius, né? E a larva formada leva 1 semana para sofrer a primeira muda e infectar o hospedeiro, né? Que é justamente aqui quando ela chega nesse estágio de L3, estágio larval 3. E no intestino, né? Depois que eles chegam lá no intestino delgado, demoram 60 dias para reproduzir, depois que eles atingem aí a fase adulta. Então nós temos esse ciclo, justamente ingestão de alimentos, água contaminada que possam ter os ovos, né, de alguma pessoa que acabou sendo parasitada por essa espécie, né, e suas fezes com dezenas, centenas de ovos, né, vão acabar infectando aquele local, que podem infectar aí algo que possa entrar em contato, né, pela ingestão desse indivíduo. Bem, continuando aqui as características, né? Nessa exemplificação nós acabamos de ver o ciclo evolutivo, biológico, e aqui outro exemplo também, né? Quando a gente tem aí a irrigação de certos vegetais, de hortaliças, de alguma plantação, possa ser que essa água não tenha passado por um tratamento, né, e tenha entrado em contato com fezes, né, que tenham esses ovos do parasita e por isso acabam contaminando aí durante a irrigação de certas espécies vegetais, que são para o consumo humano, certo? Então, só reforçando, com relação à transmissão, ela ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos contendo a larva L3, né? Diante lá das larvas, a gente tem diferentes estágios. E a L3, ela tem uma característica infectante. É aquela que tem o potencial de realmente infectar o hospedeiro, né? Diante desse desenvolvimento. A seguir eu vou mostrar os estágios de desenvolvimento, né, de um modo geral dos nematóides, e mostrar ali o estágio larval L3, certo? Os ovos de Ascaris lumbricoides têm grande capacidade de aderência às superfícies, né, reforçando que é justamente devido à camada, né, essa camada aqui, de mucopolissacarídeos, né, que acaba tendo essa característica de aderência, certo? E quanto ao diagnóstico, né, como é que ele pode ser feito? A gente já viu a transmissão, suas características, como é o que ocorre o ciclo biológico, né, aqui reforçando principalmente ingestão de água, alimentos contaminados, que acabaram tendo contato com fezes de pessoas que estão contaminadas, né, com esse parasita. E como seria o diagnóstico, né? Ele é pouco sintomático, né, muitas vezes a pessoa pode ter um grande número, né, de exemplares, e aí realmente começar a ter algum tipo de sintoma, né? Mas é como foi falado, cerca de 30% da população mundial, né, ela está contaminada por esse tipo de parasita. Gravidade da doença determinada é pelo número de vermes que infectam, né? Se a pessoa estiver com uma grande quantidade no intestino delgado, como eu falei, isso vai dificultar a absorção, né? Então a pessoa vai apresentar um quadro nutricional, um nível nutricional mais baixo, né? Até mesmo imunológico, por conta da má nutrição. E a identificação dos ovos, né, principalmente, é feita em exames de fezes, né? Que é através ali do exame que a gente vai conseguir identificar se tem a presença dos ovos do parasita, e pela quantidade de ovos, certo? Tem-se uma noção aí do estado da parasitose. Agora, se já encontra larvas e vermes adultos, aí já é um caso mais grave, né? Por conta do indivíduo estar excretando esses tipos, né, de vermes em relação ao seu estágio de desenvolvimento, certo? Então aí tem que se tomar medidas urgentemente para fazer o tratamento, por conta da pessoa já estar expelindo aí não somente ovos, mas como larvas e vermes adultos.
Pronto, nesse slide aqui tem só uma representação do desenvolvimento do estágio. Desde o ovo ali, onde a gente teria as células germinativas, elas começam a se dividir, né, tem um desenvolvimento e vai passando por esses estágios, né, por exemplo, L1, L2, L3, L4, até chegar na forma adulta, certo? L aí vem de larva, né, estágio larval, e o L3, né, no caso do Ascaris lumbricoides, seria aquele propenso à infecção. Então, o ovo, muitas vezes, ele vai estar fértil, né, ali no ambiente, demora em torno de 2 semanas, uma temperatura de 20 a 30 graus Celsius para poder chegar no estágio larval, e aqui já estaria pronto, né, para ocorrer ali a infecção, contaminação por esse parasita, certo? E aí lá dentro do organismo a gente vai tendo desenvolvimento, né, até chegar na forma adulta, que vai se concentrar principalmente no intestino delgado. Aqui, bem interessante essa imagem também, a gente tem a imagem de um ovo das Ascaris lumbricoides e a larva L3, né, sendo aí excretada não, que ela acabou eclodindo o ovo, né, para realizar ali o estágio de infecção, né? Tanto é que ela é dita como larva infectante, o estágio larval. Lembrando que isso aqui ocorre após a ingestão dos ovos, né? Por água ou alimento contaminado, certo? Bem aí, né? Só mostrando a eclosão da larva. E aqui, no caso, são exemplos extremos, certo? De que eu também vi em outras aulas, em alguns materiais, onde o número de exemplares do verme, ele acaba sendo muito aumentado, né? Isso acaba causando obstrução, né, do intestino delgado. Isso aqui são casos extremos mesmo, que podem levar à morte do indivíduo, dependendo da condição em que ele esteja. E nesse daqui, se eu não me engano, de uma criança, onde tem vermes aí, inclusive, saindo, né, pela região oral e nasal. Que isso pode acontecer porque o verme, né, ele também pode acabar se movimentando através disso, né, saindo do intestino delgado e percorrendo ali, ou dependendo de onde a larva L3 possa se instalar, certo? Porque ela pode acabar partindo aí para outros locais do sistema. Mas, como eu repito, né, são casos realmente extremos, por falta de saneamento básico, né, falta de tratamento, o sistema imunológico do indivíduo, né, a condição em que ele se encontra e por aí vai. Em relação ao tratamento, né, atualmente a Organização Mundial de Saúde ela recomenda o albendazol. Nós temos outros tipos também que são utilizados para outras parasitoses, né, que são fármacos antiparasitários. E, no caso também, o mebendazol para o tratamento e controle de gel-helmintos, né, que são aí justamente os vermes que causam essas doenças parasitárias humanas. Aqui tem um exemplo, né, de um genérico, com dosagem aí de 200 mg, e aqui a estrutura química do mesmo. Tem um amplo espectro, né, antiparasitário, ele acaba também atuando sobre outros tipos de espécies, né. E qual a função dele? Qual seria o mecanismo? Ele inibe a divisão celular, né, impedindo aí a captação de glicose, né, para a formação de ATP. Então isso vai impedir ali diversas atividades celulares, né, intracelulares, que acabam coordenando todos os outros tipos de aspectos das células, né, de crescimento celular, divisão, reprodução e tudo mais, né. Então isso acaba agindo aí como um antibiótico, né, na classe aí dos antiparasitários. Se eu não me engano, ele é indicado a tomar pelo menos uma vez ao ano, né, já que é uma parasitose comum, como já foi dito, e se eu não me engano a pessoa toma 3 comprimidos, né, apenas uma vez ao dia durante 3 dias, por conta dessa dosagem que é um pouquinho alta, certo? Certo, hoje em dia a gente também pode encontrar outros tipos, né, de fármacos antiparasitários que também estão no mercado e também são eficazes contra esses tipos de parasitose.
Aqui eu vou deixar alguns links de vídeos, né? Esse daqui é uma colonoscopia de Ascaris lumbricoides, onde ele mostra a movimentação do verme, né, no intestino. É bem interessante, né? Mas é algo de forma real para que a gente entenda aí como que ele acaba se alocando, né, no intestino delgado, certo? Esse daqui, né, ele é mais sobre uma série de TVs onde passa diversos tipos de doenças parasitárias. É um pouquinho sensacionalista, né, em relação ao tipo, como se fosse mais fictício a forma que é apresentada, mas não deixa de ser real, certo? Mostra casos de algumas pessoas sendo representadas por outros atores, né? E no caso esse daqui foi de uma pessoa, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que ela acabou passando mal, sentindo alguns sintomas e na hora de vomitar, né, acabou aí vendo algumas formas estranhas no vômito, que depois acabou constatando que eram esses vermes, né. Como eu falei, em situações extremas, né, de um grande número de exemplares e pela condição da pessoa, sistema imunológico, né, nutrição principalmente. A nutrição, hoje em dia, ela está muito relacionada ao sistema imunológico. Se você não se alimenta bem, não tem uma vida saudável, ou também acaba ingerindo alimentos sem serem bem higienizados, né, uma água que não é tratada, isso daí viabiliza ainda mais esse tipo de contaminação, certo? Então aqui ele fala um pouquinho da doença, mostra características do parasita, das Ascaris lumbricoides, mas de uma forma mais sensacionalista. Mas acho interessante por ser um relato, né, e que traz alguns fatores científicos também, certo? Só para complementar. Vocês podem pesquisar por esse título ou então pelo link. Aqui é um vídeo real, né, de uma cirurgia, né, inclusive, de um caso extremo também, né, de uma pessoa que estava com o intestino todo obstruído. Lembra lá que uma das características, né, inerentes ao parasita seria a quantidade desses parasitas, né, infectando uma pessoa, que pode trazer vários problemas, tanto na questão imunológica e nutricional. E esse vídeo mostra, né, aí o corte do intestino delgado para retirar uma grande, imensa quantidade desses parasitas, onde a pessoa já estava até mesmo com um quadro nutricional muito baixo, por conta que não conseguiria se alimentar, né? Se alimentava, mas devido à obstrução não tinha absorção desses alimentos. E também, com certeza, essa pessoa deveria estar expelindo nas fezes uma grande quantidade, tanto de ovos e até mesmo de vermes adultos, pela condição em que acabou se encontrando, certo? São vídeos um pouco fortes, né? Então, por isso que eu estou descrevendo um pouco, caso vocês queiram dar uma olhada ou não, certo? Aqui só um exemplo, né, de uma imagem de intestino também, com vermes adultos, né, numa escala grande, né, desses vermes, obstruindo totalmente todo o tubo digestivo. Bem, já esse vídeo aqui, né, ascaridíase, parasita e ciclo biológico, é só para a gente reforçar um pouco, né, ele é bem didático também, diferenças morfológicas, né, quais são os estágios de desenvolvimento, as etapas de como ocorre a infecção, né, do que eu já tenho falado. Lembrando aí, a gente tem só um hospedeiro definitivo, né, no caso o homem, né, o ser humano. A contaminação se dá principalmente por fezes que estão contendo os ovos. Esses ovos necessitam de um tempo para desenvolverem, terem todo o desenvolvimento embrionário até chegar no estágio larval L3 infectante, né? Ele consegue ter uma característica boa de aderência às superfícies, então isso acaba aderindo aos alimentos, né? E principalmente estando ali na água contaminada, que serão ingeridos, né, pelo homem. E a partir dali ele consegue se desenvolver. Temos aí os 3 lábios que conseguem se fixar, né, mais a mucosa, né, a parede intestinal, e todo o processo ali de infecção
que a depender do caso, pode ser um caso bem mais extremo, e outro que só com tratamento lá com albendazol e o mebendazol, se eu não me engano, já consegue ter uma grande eficácia, né? É indicado que pelo menos uma vez ao ano todas as pessoas tomem remédio para verme, né, esses antiparasitários, que é para poder garantir aí que não chegue a um caso mais extremo. Mas isso daí vai muito de indivíduo a indivíduo, sistema imunológico, né, condições de alimentação, água bem tratada, que é alimentado, saneamento básico, né, são vários fatores, né, onde as pessoas que são mais desprovidas dessas condições acabam se tornando mais propensas a ter esse tipo de infecção, certo? E aí, obrigado, né? Nós vimos hoje mais um tipo de parasita, focando aí no Ascaris lumbricoides, que pertence ao filo Ascomyces, certo? E aí na próxima eu vou trazer outros tipos, como protozoários, né? Dentre outros.